católico, mas sim ser cristão. Eu entendo que essa unidade fortalece a Igreja de Cristo Jesus. Agora, nesse exato momento, vamos ouvir o pastor Valni Paiva, representando a AMEI. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar a mesa, todos os vereadores aqui presentes, as autoridades eclesiásticas. E dizer que, na verdade, os pastores que me antecederam trataram a questão da reforma com muita excelência. E eu gostaria de trazer algumas coisas também, fiz aqui, diante da fala dos amados pastores, um breve relato de algumas situações que não foram citadas, mas eu gostaria de começar lendo a Bíblia Sagrada, lendo a palavra de Deus, no texto que certamente mudou o pensamento do reformador Martim Lutero. Romanos, capítulo 1, eu vou ler o versículo 16 ou 17, que diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Queridos, é interessante nós analisarmos que antes do monge Martim Lutero houve vários pré-reformadores. E aí eu pensando nisto, é como que viesse a plenitude dos tempos para a reforma, esses pré-reformadores. Sabemos que a plenitude dos tempos é o ambiente que fora programado, preparado soberanamente por Deus para a vinda do seu Filho Jesus Cristo. E aí os pré-reformadores também, nessa perspectiva, creio eu, que Deus soberanamente preparou todo o ambiente para que o monge Martim Lutero, respeitado, que era doutor em teologia, reformasse, protestasse contra tudo o que a igreja, então a igreja universal, a igreja católica, apostólica, romana, é a igreja católica porque é universal, é apostólica porque estava baseada nas doutrinas dos apóstolos, e é romana porque sua centralidade estava em Roma. Porém, a igreja estava em declínio, a igreja estava corrompida, a igreja tinha perdido alguns valores. E aí, queridos, surge este homem que Deus usou poderosamente para reformar. Lutero fazia parte da ordem agostiniana, era doutor. Lutero presenciou a corrupção que a igreja estava fazendo, a venda de indulgências. Se porventura você chegasse e dissesse: olha, eu quero morar no céu, eu quero o céu, a igreja estava vendendo o terreno no céu. A igreja, na verdade, meus queridos irmãos, estava em um declínio, orando pelos mortos. A igreja estava
celebrando a missa de costa para o povo, a igreja estava agora adorando imagens e não ao único Deus, porque Êxodo capítulo 20 vai nos dizer que só Deus merece ser adorado. Nenhum ser, nenhuma imagem de nada que há no céu, na terra ou debaixo das águas merecem adoração. Lutero vai protestar contra a canonização dos santos, adoração à Virgem Maria, e N situações que a igreja não estava observando segundo as Sagradas Escrituras. E aí, queridos, esse momento é propício, porque eu acredito, diante do que já fora dito aqui, que não é mais necessário uma reforma, mas nós precisamos, como igreja de Deus aqui na terra, revermos alguns conceitos, revermos alguns valores. Quantas divisões, meus irmãos, cada pastor, cada igreja no seu gueto, cada igreja vivendo no seu mundo, e parece que a gente não é o povo de Deus na terra. Queridos, precisamos entender que nós fazemos parte de um só exército, mas servimos a este Deus em quartéis diferentes, amém? Você serve a Deus no seu quartel, na sua igreja, na sua denominação, porém não nos esqueçamos que somos o povo de Deus, representantes de Deus aqui na terra. Você pode dizer amém? Aleluia! E nós precisamos, meus irmãos, urgentemente revermos alguns conceitos, principalmente enquanto liderança, enquanto pastores, enquanto formadores de opinião. Precisamos voltar, realmente, como o pastor Pedro falou, às Sagradas Escrituras, e entender que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Esse é um dos soles da reforma. Mas parece que não há um entendimento que nós somos um corpo, queridos. Jesus Cristo é a cabeça deste corpo, mas parece que nós não somos o corpo de Cristo. E nós precisamos rever alguns conceitos, rever alguns valores, que certamente na caminhada cristã, sabe, eu costumo dizer que a vida cristã, ela tem o seu desgaste. É como o pneu de um carro, que a gente coloca ele novo em determinada quilometragem, ele vai se desgastando, e é preciso você colocar um novo pneu para que você possa continuar andando com o carro. E a vida cristã, na vida cristã também acontecem alguns desgastes, mas nós não podemos, queridos, permitir que esses desgastes tirem de nós a essência da vida cristã com Deus. A palavra sola vem do latim, que se diz somente. Isso já foi bem dito aqui pelos pastores. Eu só gostaria de trazer alguma aplicação prática para as nossas vidas. Será que nós temos o entendimento de que só Jesus Cristo tem o poder para salvar? Será que nós temos o entendimento que esta salvação é somente pela graça? Não há méritos em nós, irmãos queridos. Sabe, nós precisamos entender isso. Quem merece ir ao céu? Quem é bom vai para o céu? Não vai. Mas aquele que foi redimido pelo sangue de Jesus e que foi alcançado pela graça, sim, alcançará a bendita salvação. Aleluia! E nós precisamos entender que é somente pela fé que a nossa vida cristã
ela deve ser respaldada, sabe? Uma fé viva no Deus vivo, uma fé eficaz, uma fé operante, porque a Bíblia nos diz, Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Então não adianta termos fé se não andarmos com as obras. Fé e obra são dois pilares da vida cristã que andam lado a lado, inseparáveis. E nós precisamos entender isso. E precisamos também entender que só a palavra de Deus tem autoridade máxima na vida da igreja protestante. É necessário, ouvintes, presentes, que nós cheguemos a esse entendimento destas verdades. E por último, só Deus, Ele é merecedor de receber honras e glórias para todos sempre. Aleluia. Mas parece que a gente não reconhece isso. Queremos reconhecer os nossos méritos, a nossa oratória, a nossa retórica, quem nós somos, os nossos cursos. Irmãos, queridos, amigos, igreja do Senhor, nós não somos nada se Deus não for conosco. Aleluia. Por isso tudo quanto Deus, irmãos, fizer ou está fazendo através de nós, não tenhamos outro alvo a não ser glorificar o seu nome. Aleluia. Bendito seja o nome de Deus. E eu quero neste momento tão especial glorificar a Deus, porque esta casa abriu as portas para que nós tivéssemos esse momento. E aqui já fica a minha conclusão de agradecimento a Deus. Sabe, nós temos orado, nós temos clamado para que Deus mude a história da cidade de Ilhéus. E para a glória de Deus, quase 3 anos que cheguei aqui na cidade, eu já vejo resposta da oração do povo de Deus. Aleluia! Porque, irmãos, nós temos um Deus, embora Ele é soberano nos céus, mas Ele trabalha em favor da sua igreja que está aqui na terra. Aleluia! Deus tem ouvido a nossa oração. Eu quero chamar a igreja aqui presente, para que nós, irmãos, possamos dar as mãos. Juntos nós somos mais fortes.